queremos tão somente o cumprimento da lei. O Brasil é signatário do Pacto São José da Costa Rica, onde lá está dizendo que a escola não pode ensinar nada que atente contra a moral, a religião e a ética da família. A família precisa ser ouvida. E o que nós estamos querendo trabalhar no Brasil? Uma parceria de paz, uma parceria de verdade. Peraí, só um minutinho. Aí, ok. Escola e família. A família sendo consultada quando precisar ser consultada, mas a família também não delegando suas responsabilidades. A família precisa estar consciente que ela tem dever e papel. E a escola tem dever e papel, cada um com a sua atribuição. É isso que a gente quer trabalhar no Brasil. A lei, tão somente a aplicabilidade da lei. Mas como se falar de temas polêmicos que fazem parte da educação na escola, então dentro disso? De forma correta, obedecendo à especificidade das idades, com o professor preparado, como era muitos anos atrás, quando eu era criança. Tão somente preparar melhor o educador, temos excelentes educadores prontos para fazer isso já em sala de aula, mas simplesmente nós queremos que as idades sejam respeitadas. O episódio de ontem, não sei se vocês acompanharam, as crianças tinham apenas 10 anos de idade e estavam aprendendo sobre sexo anal com 10 anos e os pais não ficaram confortáveis. Então, a família precisa ser ouvida nesse processo. Precisamos de falar de temas polêmicos da forma certa, usando o material correto e obedecendo à idade das crianças. Ministro, se alguma coisa estiver errada na avaliação dos senhores, o que vai acontecer? O que é Para as errado? câmeras, ministro, por favor. Nós já temos o conceito do que é bom, do que não é bom. O professor tem bom senso. Gente, por favor, não vamos, de forma alguma, instaurar uma guerra contra a escola. Sou educadora, a escola precisa ser valorizada, nossos educadores precisam ser respeitados e valorizados. Tudo que a gente quer é uma parceria de escola e família e é possível. É possível, e lembrando que os educadores precisam ser amados e respeitados nesse país. Ô ministra, mas como é que... A senhora falou como que vai funcionar esse canal de denúncia, assim? Os pais vão denunciar o quê? É via telefone? Será anunciado pelo Ministério da Educação. Então, como não é a minha pasta, eu vou me preservar no direito de não falar sobre a pasta da educação. Mas aí vocês estão aconselhando eles? Como fica esse diálogo com famílias em situação de vulnerabilidade? Crianças que têm famílias em situação de vulnerabilidade. Nós vamos proteger essas crianças também. Tem muita gente que fala, mas a criança que tem a família que não fala de assuntos polêmicos. O educador é suficientemente sábio para identificar qual é esta criança e a forma de conversar com essa criança. Não vamos subestimar a inteligência dos nossos educadores. Vai ter algum tipo de formação para esses educadores? Eles já estão preparados, eles só vão receber material adequado. E vou dizer uma coisa, gente, isso é um clamor dos próprios educadores. Não é a ministra que está inventando nada. Os próprios educadores estão querendo ajuda. Os educadores podem sofrer algum tipo de sanção dependendo das denúncias que chegarem a esse canal? Como é que vai funcionar? Não, o Ministério da Educação e o nosso Ministério vai trabalhar no sentido de ajudar esse educador e não a punir esse educador. Que tipo de ajuda, ministra? O que a gente escuta muito quando a gente entra nesses debates com as pessoas favoráveis e contrárias ao ponto de vista da senhora, é que isso seria uma censura à educação. Por exemplo, se for falar de educação sexual com as crianças na escola, ensinar o que a gente aprendeu na escola, tipos de reprodução, enfim. Isso será proibido? Não, de que forma que eu quero só que eles falam vocês... censura. Não é censura. Eu só quero que vocês me mostrem uma única pessoa nessa sala que é a favor do que aconteceu ontem. Se tiver uma pessoa aqui dizendo que concorda que uma criança de 10 anos aprenda o que é 69, boquete, fio terra, que são posições de sexo anal, se tem alguém aqui que concorda que isso tem que ser dito em sala de aula e a criança fazendo uma redação sobre esse tema, eu retiro tudo que eu falei. Eu acho que não é tema para uma criança de 10 anos fazer uma redação e o professor colocar isso numa lousa. Gente, o que aconteceu ontem não foi o ministro e a ministra e os deputados que ficaram revoltados. Foram as famílias brasileiras que leram aquilo. E eu sou ministra da família e fui acionada pelas famílias brasileiras. Tudo que nós queremos, bom senso,
Foi um episódio de um educador. Esse rapaz pode estar doente, perturbado, não está bem orientado. Foi um episódio isolado. O que nós queremos que episódios como esse não aconteçam mais. É possível falar sobre todos esses temas de uma forma didática, de uma forma educativa. Ministra, mas hoje repercutiu a história de um colégio adventista em Belém, que também colocou na prova, insistindo em usar o termo homossexualismo e não homossexualidade, e também fazendo questões sobre se seria uma opção a questão da orientação sexual de uma pessoa. E nesse sentido, sobre essa prova, a senhora não se posicionou ainda? Eu não li a prova, não vi nada sobre isso. Estou o dia inteiro muito envolvida com esses eventos incríveis aqui. Não vi nada sobre isso. Ministra, mas a discussão de temas como esses, como aqueles, por exemplo, a identidade de gênero, orientação sexual, isso pode ser passível de denúncias nesse canal? Gente, o que nós estamos falando são os absurdos que aconteceram como ontem. É isso que a escola não pode tolerar mais. E quer que eu diga para vocês? Da onde saiu aquela informação? Os próprios educadores de dentro da escola não se conformam. Então o que acontece? Vai ter educação sexual na escola? Vai! É preciso falar de aparelho reprodutivo? É preciso falar, inclusive, para empoderar a criança. A gente falando de uma forma didática. Deixa eu usar o meu exemplo. Nós estamos aqui, vamos falar do meu exemplo. Aos 6 anos de idade, quando eu fui barbaramente abusada, eu não sabia o que era aquilo. Eu não sabia se eu podia gritar, se eu podia berrar, se eu podia denunciar. Na minha cabecinha de uma menina que vivia num lar de plena fraternidade, amor e céu. Meus pais eram pastores, só falavam de amor para mim. Eu não sabia o que era aquilo. Se eu tivesse sido orientada antes, se alguém tocar aí, grite muito, eu teria sido empoderada para me proteger. Então nós entendemos que inclusive a educação sexual, da forma certa, ela pode ser aplicada para que a criança se proteja. Não existe aqui nenhum governo radical, opressor, que vai proibir falar desses temas. Obedecendo, repito, o material didático certo, a idade certa e a forma certa de falar com as crianças. No início a senhora acabou de falar que gostaria que voltasse a ser como era no seu tempo. Eu aprendi aos 6 anos de idade. No meu tempo, a criança não era obrigada a ir para a escola. As crianças iam para a escola aos 7 anos de idade. Eu tive o azar de aprender sobre isso apenas depois dos 7 anos de idade. Mas aprendi de que forma? Minha professora falou de biologia de uma forma muito didática comigo. Eu não fiquei nenhuma vez vermelha em sala de aula. Eu não tive acesso a um material como esse que eu vi ontem. Nem tampouco um tênis de borracha aos 8 anos de idade, como a gente já viu algumas cenas no Brasil. Tudo que a gente quer que seja obedecida, gente, a idade biológica da criança, a maturidade da criança. É só isso que o Brasil quer. Vamos obedecer à especificidade das idades e vamos conversar com a família. Vamos combinar com a família. É possível fazer isso? É possível, gente, escola e família caminhar junto? É um sonho, é possível. Sobre a família, eu conversei com mães LGBT ali e elas falaram que o seu governo e a senhora não respeita a diversidade. Eu queria que a senhora falasse sobre como o governo tem atuado nesse sentido de incluir essas famílias, respeitar a diversidade e a individualidade de cada um. Fala-se de uma forma genérica, mas ninguém mostra um único exemplo de violação de direito da comunidade LGBTI. Pelo contrário, nosso ministério, quando assumimos, nós tínhamos lá a diretoria de direitos LGBTI. A diretoria está intacta, com os mesmos servidores, fazendo as mesmas coisas. Vamos focar este ano num trabalho espetacular para a empregabilidade para a comunidade trans, como nunca foi feito. Tinha muito barulho no Brasil e poucas políticas públicas eficientes. Por exemplo, a comunidade LGBTI nas aldeias, como é que estão? Ninguém falava deles. A comunidade LGBTI lá da região ribeirinha, política pública chegou lá? Então nós estamos trabalhando esse tema de forma séria, com resultados. É só entrevistar a nossa diretora, que é uma trans, uma professora trans, uma pessoa extraordinária, um dos maiores cérebros que eu conheço no Brasil, está conosco nessa diretoria. Nenhum direito
da comunidade foi violada. Ministra, vou dar um pouquinho o assunto aqui, ministra. Se eu reconheço, respeito, mas é claro, respeito, amo, e tem um segmento na comunidade LGBTI que eu tenho um amor espetacular e especial, que são as travestis, e trabalho com elas há muitos anos. Ministra, mudar um pouquinho o assunto aqui, ministra. As falas da senhora serem distorcidas quando saem na grande mídia. Como que a senhora lida com isso? Eu tento fazer dessas falas distorcidas limão e limonada. Quando a grande mídia riu de uma menina em cima de um pé de goiaba que estava chorando e querendo se matar. Riram, zombaram, não me perguntaram por que eu estava lá. Essa cena, obrigada à imprensa que distorceu, acabou nos dando a oportunidade de conversar com o Brasil que existe suicídio de criança no Brasil. Por conta disso, virou meta de 100 dias a gente estudar no Brasil uma proposta para prevenir o suicídio de crianças e adolescentes. Tento fazer isso. Do limão, uma grande limonada. E faço o seguinte, e convido a imprensa a me acompanhar no dia a dia, a estar comigo dentro do gabinete, a viver comigo e a olhar os números, os resultados e as entregas. Ministra, mas toda a questão das escolas... Ministra. A senhora disse que ninguém perguntou. Perguntaram para a senhora já respondeu? Meses depois. Por que eu estava chorando? Já respondi. Estava chorando porque sou uma das milhões de crianças que foram abusadas na infância. Este é um país que, infelizmente, o abuso é de verdade. E quero dizer para vocês que o abuso sexual, a violência sexual não encerra no ato. Ela nos acompanha a vida inteira. Dizem os especialistas que 1 a cada 3 mulheres no Brasil pode ter sido abusada sexualmente. 1/3 das mulheres no Brasil pode ter sido vítima do abuso. E o abuso não destrói a menina, destrói também a mulher, não destrói só a menina. Mas eu queria falar sobre outra coisa. É exatamente isso que eu quero perguntar. Em razão dos últimos 30 anos de governo de esquerda do país, hoje a gente vive num país onde uma criança de 13, 14 anos pode ser pai ou mãe, mas não pode trabalhar. O governo Bolsonaro pretende aplicar essa política de adolescente pode fazer tudo, menos trabalhar, ou ele tem algum plano para mudar isso? A nossa lei da aprendizagem, ela é muito boa, mas ela precisa ser melhorada. Nós acreditamos que o trabalho, a aprendizagem, o jovem aprendiz, nós acreditamos nesse projeto e acreditamos que é uma arma arrebatadora para a gente tirar o menino do crime, da depressão, da ociosidade. Estamos melhorando a lei. Foi lançado agora com o Ministério da Economia um programa que nós vamos aumentar em número absurdo o número de jovens empregados no Brasil no primeiro emprego. E esse projeto Jovem Aprendiz não chega nas pequenas cidades, ministra? Denúncia das escolas, quando é que vai sair, quando é que vai ser anunciado e qual a atribuição o ministro da Educação vai estar informando. Mas eu gostaria de falar... Pessoal, vai virar audiência pública, ela tem outros compromissos. O Ministério apoia o projeto Escola Sem Partido? Sim. Não é só o nosso ministério, o governo como um todo apoia o projeto Escola Sem Partido, onde as coisas ficam no seu devido lugar, o papel da escola, o papel da família. Gente, vamos falar sobre a comunidade. Qual vai ser o papel do seu ministério nessa questão que a senhora abriu a coletiva falando? Nós vamos dialogar com as famílias, nós vamos fortalecer as famílias, nós vamos conversar com as famílias, vamos participar desse processo. Vocês vão assessorar o MEC na criação desse disco de denúncia? Vamos ajudar o MEC nesse caso. Nós estamos ainda construindo isso. Nos dá um tempo pra gente anunciar. Deve anunciar quando? Esse ano ainda? Esse ano ainda. Gente, vocês não querem saber dos meninos das unidades socioeducativas? Não. Vocês não querem saber dos meninos que estão em conflito com a lei? Das mulheres que estão sendo vítimas de violência, o que estamos fazendo? Encerrou? Feminicídios. Ok. Casa da Mulher Brasileira, que foi inaugurada em São Paulo. Nós temos como meta trazer a Casa da Mulher Brasileira para a capital. Mas hoje nós estamos apresentando um outro formato. Aquela casa que a gente inaugurou em São Paulo e que temos em Mato Grosso do Sul, temos no Paraná, ela é imensa. Nós estamos apresentando para o Brasil formatos menores. Cidades menores poderão receber aquele equipamento que a gente considera poderoso no enfrentamento à violência contra a mulher. E aqui para Minas já estamos trabalhando a previsão de trazer para o próximo ano uma Casa da Mulher. Esse ano algum foi entregue, ministra? Oi? Algum foi entregue esses equipamentos ou ainda não? Nesse governo Bolsonaro, entregamos a de São Paulo e estamos concluindo outras obras. Mas entendemos que precisamos ir especialmente para cidades de fronteiras,
onde a gente tem ali o risco do tráfico de mulheres. Então nós diminuímos o formato, ainda vai existir o formato grande para aquelas cidades que querem o formato grande, mas nós vamos ter casas a partir, por exemplo, de R$800 mil. Aquela casa que foi entregue, ela custa em torno de 12, 15 mil reais. Milhões. Olha, como o nosso ministério não tem orçamento próprio, nós trabalhamos com emendas parlamentares, nós estamos conversando com os parlamentares de Minas para indicar a emenda e a cidade que eles desejam, querem e sentem que há a maior necessidade da Casa da Mulher Brasileira. É a parceria do federal com o governo, a bancada federal do nosso ministro. Só sobre essa questão orçamentária, né? Em comparação com os outros anos, a pasta de direitos humanos teve o menor orçamento dos últimos anos. Tem alguma conversa no governo para tentar mudar isso para os próximos anos? Olha, conseguir ter dinheiro para fazer essas casas? Na verdade, veja só, o orçamento do Ministério é 200 milhões, o orçamento dele se manter. Mas a gente tem as emendas parlamentares, que é outro valor. Então, o nosso ministério ele não é um ministério de obras, de execução. Nós somos mais um ministério de articulação, um ministério de direitos. As pessoas não entendem. Vocês executam. Executamos um ou outro projeto. E os nossos projetos que nós entregamos, eles são por emendas parlamentares. Por exemplo, gente, nós entregamos esse ano aqui em Minas 23 kits para conselhos tutelares. E vou entregar até o final do ano mais 10. Só que eu tenho muitos conselhos tutelares em Minas precisando ser equipados com carros, computadores. Eu ainda tenho conselheiros tutelares em Minas, pasmem, atendendo de bicicleta. Então nós estamos lutando para equipar todos os conselhos por meio de emendas parlamentares. Mas o presidente Bolsonaro, por exemplo, ele tem essa intenção de ajudar o Ministério a se equipar mais, passar a ver... Olha, deixa eu dizer para vocês, como tem? Como tem? Veja só, unidade socioeducativa. Uma unidade socioeducativa custa de 18 a 20 milhões de reais. Eu recebi o Brasil com um DER de 62 unidades. Os governos anteriores não investiram no sistema socioeducativo, nem no meio aberto, nem no preventivo e nem nas unidades fechadas. Aqui em Minas, vocês estão com um DER de 5 unidades. Nós vamos ter que entregar para vocês 5 unidades. Custa 18 milhões. Aonde eu vou arranjar dinheiro? O governo incluiu as unidades socioeducativas no PPI, no plano de investimento. É o único projeto social incluso no PPI, são as unidades socioeducativas. Eu preciso de 1 bilhão e 200 milhões para entregar 62 unidades. Nós temos mais de 5 mil meninos em conflitos com a lei que precisam ir para a unidade fechada. E eu preciso tirar esses meninos da rua para protegê-los. Se eles ficarem na rua, poderão morrer. Se ficarem na rua, poderão estar aí vítimas de facções. Eles precisam ser acolhidos e precisamos cuidar desses meninos. 5 mil na rua. Eu tenho meninos com 3 homicídios na rua. Ele precisa ir para uma unidade. Ele precisa ter o direito de ser recuperado. E também de tirá-los do crime. Onde encontrar esse dinheiro? Nossas unidades educativas foram absorvidas como parte do PPI. Prova que o governo Bolsonaro está muito preocupado com o nosso ministério. Ministra, a senhora prevenção à violência para essa turma, né, para esses meninos vulneráveis? Veja só, lá na escola, a violência, nós vamos trabalhar muito com a escola, com a família. Por exemplo, gente, vai ser anunciado nos próximos dias. Eu não podia falar. Agora entrega. Nós vamos anunciar no próximo dia, o governo vai anunciar, educação, creche para todos. O objetivo é em 2 anos, prepare-se, nenhuma criança fora da creche. E nós vamos conseguir isso e vocês vão ver que forma extraordinária nós conseguimos solucionar esse problema. Deixa o meu colega anunciar. Crianças na creche, creches melhores, creches bem equipadas, o pessoal cuidando. Que idade de creche? De 0 a 4 anos é creche. Isso é com algum ministério? A educação vai anunciar, prepare-se. Nenhuma criança ficará fora da creche. Ministra, só para entender. Nenhuma criança ficará para trás neste governo. Ministra, esse canal de denúncias que vai Você está muito preocupado ele com o canal de denúncias. Você não está preocupado com os vovozinhos, não. Ele vai ser as mulheres, os índiozinhos. Não, com todos, claro, ministra. Eu só queria entender, ele vai fazer parte desse pacto, maior pacto pela infância, que a senhora até anunciou no seu Twitter na semana passada? O Pacto pela Infância. Prepare-se, vocês receberão em logo o anúncio do maior pacto pela infância do Brasil. Ouso dizer, do mundo. Do mundo.
Esse canal não estava previsto, mas eu vou sugerir que ele entre também como pálido, porque vai proteger criança. Ministra, uma questão aqui de Minas Gerais, o Memorial da Anistia. A Procuradoria pediu para que vocês explicassem quais os planos, do que fazer com o projeto, para que ele não, a recomendação é que o memorial não seja abandonado. O que vocês têm desde agosto? Desde que a senhora anunciou? Olha, eu falo com tanta tristeza. Vocês, Minas, foram lesados. Vocês iam receber um excelente patrimônio, que era o Memorial da Anistia, mas há fortes provas de desvio de verba. Não tem dinheiro para encerrá-lo. Nós estamos estudando junto com a AGU, TCU, com todos os órgãos de controle da União, para saber o que nós vamos fazer com este prédio. Não vai ficar abandonado, ele vai ter um destino. Só que o nosso ministério não tem dinheiro para construir. Mas e com o projeto do memorial em si? Ele pode ser feito em outra cidade? Em outro lugar, em outro formato. Nós vamos entregar o memorial em outro lugar, em outro formato, que caiba no nosso orçamento. Que caiba. Ok? Outro lugar em Belo Horizonte, se der, que se não der, em outro lugar. Vai depender se tiver um terreno aqui, espaço aqui. Fora do estado, é possível que não seja em Minas. A senhora vai participar do vídeo do Bolsonaro? Você pretende fazer a campanha? Esse desvio é desvio de verbas aonde? Desvio para... Vocês acompanharam a investigação? Sim. Já entrevistaram o delegado? Há coisas que ainda estão em segredo de justiça. Então eu tenho uma limitação para falar. Mas acreditem, foi feio o que fizeram. Desrespeitaram os anistiados no Brasil. Desrespeitaram esse público. O que fizeram com os anistiados foi uma vergonha. Infelizmente estourou na minha mão. Mas eu vou respeitar os anistiados. Eles terão o memorial dele. Não neste valor aí, porque nós não temos dinheiro. Nós estamos priorizando a criança que vai ser. O Ministério era contra o projeto em si. Inclusive criticava o uso da palavra anistia, retomava a raiz grega e tudo mais, né? Veja só, o que aconteceu? Usaram essa história de anistia, usaram e não deram as respostas. A comissão de anistia, gente, ela tem um período para poder analisar aqueles requerimentos. Essa comissão se prorrogou. Nós temos, eu vou analisar agora. Mas falando do memorial, ministro. Mas por que a justificativa? Eu vou analisar agora requerimentos que chegaram na comissão do ano de 2001, aonde esse povo estava que não analisaram esses requerimentos. Idosos morreram esperando esse dinheiro e os requerimentos deles não foram analisados. Então ficava se falando de anistia, se falando de memorial e respostas não eram dadas. Este governo vai dar resposta. Nós vamos respeitar os anistiados. E o que significa a palavra anistia? Esquecimento. A palavra anistia significa reconciliação. A palavra anistia significa povos unidos. Então é isso que a gente vai fazer. Nós vamos entregar as respostas e nós vamos viver feliz nessa nação. O passado ficou lá atrás. Vamos aprender as lições do passado, mas vamos caminhar. Não vamos mais viver de Eu não fui convidada ainda. Mas se for convidada, não sei, vou pensar.